Você já se perguntou onde Jesus Cristo esteve durante os 3 dias entre sua crucificação e ressurreição? Esta é uma das questões mais intrigantes do cristianismo, que tem fascinado teólogos e fiéis por séculos. Vamos explorar este mistério bíblico através das Escrituras e interpretações teológicas respeitadas pela tradição cristã. Esta pergunta não é apenas curiosidade acadêmica, ela toca no coração da fé cristã e no significado da obra salvadora de Cristo. Compreender este período pode aprofundar nossa percepção sobre a natureza divina e humana de Jesus, além de esclarecer aspectos fundamentais da doutrina da salvação que impactam diretamente nossa vida espiritual. Neste vídeo, vamos examinar as principais passagens bíblicas que abordam este tema, analisar diferentes interpretações teológicas históricas e entender o que isso significa para a nossa fé. Trabalharemos exclusivamente com textos bíblicos e comentários de estudiosos reconhecidos, evitando especulações sem fundamento escriturístico. Como estudioso da palavra há anos e baseando-me em fontes teológicas confiáveis, apresentarei as principais correntes de interpretação sobre este mistério. É importante reconhecer que alguns aspectos permanecem como questões de fé e interpretação, não havendo consenso absoluto entre todas as denominações cristãs sobre cada detalhe. Se você se interessa por mistérios bíblicos, inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. Mas antes de mergulharmos nas interpretações, precisamos primeiro estabelecer o contexto bíblico fundamental que nos permite compreender o que realmente aconteceu durante esse período tão significativo da história da salvação. Jesus foi crucificado na sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Os evangelhos situam a crucificação durante a Páscoa judaica, carregada de significado simbólico. Marcos 15:25 indica que a crucificação começou na hora terceira, aproximadamente 9 da manhã no sistema horário moderno. Durante 6 horas, Jesus pendeu na cruz, suportando tortura física extrema enquanto carregava os pecados da humanidade. Às 3 da tarde, hora nona, Jesus bradou em alta voz e entregou seu espírito, conforme registram Mateus 27, 46, 50, Marcos 15, 34, 37 e Lucas 23, 44, 46. O momento da morte de Jesus foi marcado por fenômenos sobrenaturais extraordinários. Mateus 27, 51, 53 registra que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, terra tremeu, rochas fenderam-se e sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Este último detalhe é frequentemente negligenciado, mas sugere que a morte de Cristo imediatamente afetou o reino dos mortos. A abertura dos sepulcros no momento de sua morte simboliza poder libertador em operação. A morte de Jesus ocorreu numa sexta-feira, conhecida hoje como Sexta-feira Santa, e sua ressurreição no domingo de manhã. Este período de aproximadamente 36 horas é tradicionalmente chamado de 3 dias, seguindo a contagem judaica da época, onde qualquer parte de um dia era considerada um dia completo. Para compreender este mistério, devemos primeiro entender a natureza dual de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. Na cruz, seu corpo físico morreu, mas sua natureza divina permaneceu eterna e imutável. A questão então se torna: onde estava sua alma humana e o que ela estava fazendo durante este período de separação do corpo? Continue aqui comigo, que em breve você descobrirá. As Escrituras nos fornecem algumas pistas importantes. Em Lucas 23, 46, Jesus declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Pedro, em sua primeira carta, 3,19, menciona que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Paulo, em Efésios 4,9, refere-se ao fato de Jesus ter descido às partes mais baixas da terra. Podemos pensar nisso como uma missão divina cumprida em dimensões espirituais que normalmente não percebemos. Assim como Cristo operou milagres no mundo físico durante seu ministério terreno, ele continuou sua obra redentora no reino espiritual após sua morte física, demonstrando que nem mesmo a morte poderia limitar seu poder divino. Essas referências bíblicas formam a base para diferentes interpretações teológicas que surgiram ao longo da história da Igreja. Compreender essas passagens nos prepara para explorar as principais teorias sobre exatamente onde Jesus esteve e o que realizou durante esses momentos cruciais entre a crucificação e a ressurreição. A interpretação mais tradicional, defendida por muitos pais da Igreja, é conhecida como descida ao Hades ou descida ao Sheol. Segundo esta visão, Jesus desceu ao lugar dos mortos para proclamar sua vitória sobre a morte e libertar as almas justas do Antigo Testamento que aguardavam a redenção prometida. Esta teoria se baseia fortemente em 1 Pedro 3,19, 20 e 4:6, onde se menciona que Cristo pregou aos espíritos em prisão e que o Evangelho foi pregado também aos mortos. Muitos teólogos interpretam isso como Jesus anunciando sua vitória aos espíritos dos justos falecidos, como Abraão, Moisés e Davi, levando-os finalmente ao paraíso celestial. A palavra grega traduzida como pregou é ekerixen, que significa proclamar ou anunciar, não necessariamente evangelizar com oferta de salvação. Esta distinção linguística é importante porque afeta nossa compreensão do propósito da visita de Cristo. Pedro especifica que os espíritos em prisão eram aqueles que noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Isso conecta a passagem aos espíritos da geração antediluviana, conhecida por sua maldade extrema. Mas quem exatamente são esses espíritos em prisão? Três principais interpretações existem dentro do cristianismo ortodoxo. A primeira sugere que Jesus pregou aos espíritos de humanos mortos antes do dilúvio, anunciando sua vitória. A segunda, apoiada por muitos pais da igreja primitiva, interpreta espíritos como referência aos anjos caídos mencionados em Gênesis 6, aprisionados por sua rebelião. A terceira perspectiva, defendida por alguns reformadores, argumenta que a pregação ocorreu através de Noé pelo espírito pré-encarnado de Cristo. Cada interpretação tem méritos acadêmicos e seguidores respeitáveis, demonstrando a complexidade genuína do texto. O contexto mais amplo de 1 Pedro revela que o apóstolo está encorajando cristãos perseguidos, lembrando-os da vitória de Cristo sobre todas as forças hostis. A menção desta descida serve propósito pastoral, não apenas histórico. Demonstrar que nenhum poder, nem mesmo a morte e seus reinos, pode resistir a Cristo. Pedro continua no capítulo 4, verso 6, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Esta afirmação adicional reforça que algo extraordinário ocorreu no reino dos mortos durante aqueles 3 dias. Uma interpretação alternativa sugere que Jesus estava no paraíso com o Pai, baseando-se em sua promessa ao ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Porém, sabemos que o Sheol ou Hades era dividido em 2 partes, o Sheol dos justos e o Sheol dos perdidos. O Sheol dos justos também era conhecido como seio de Abraão ou paraíso. Vemos essa divisão na parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, 22, 23.
Alguns estudiosos argumentam que as referências à descida são simbólicas, representando a humilhação completa de Cristo ao experimentar a morte física como qualquer ser humano. É importante reconhecer as limitações de nosso entendimento aqui. As Escrituras não fornecem detalhes completos sobre este período, e diferentes tradições cristãs interpretam essas passagens de maneiras distintas. O mistério permanece parcialmente velado, exigindo fé e humildade diante do que não podemos compreender completamente através da razão humana. O que podemos afirmar com certeza é que, seja qual for a interpretação específica, este período representou a continuação da obra salvadora de Cristo. Sua missão não cessou na cruz, mas prosseguiu de forma sobrenatural, demonstrando que sua vitória sobre a morte e o pecado transcende nossa compreensão limitada da realidade espiritual. É realista esperar que este estudo aprofunde sua fé, mas também aceitar que algumas questões permanecerão misteriosas até que estejamos na presença de Cristo. O crescimento na compreensão teológica é gradual e requer anos de estudo consistente. Não se desanime se alguns aspectos permanecerem difíceis de compreender completamente. Isso faz parte da jornada de fé. Deixe nos comentários sua opinião sobre qual interpretação faz mais sentido para você, ou compartilhe outras passagens bíblicas que considera relevantes para este tema. Seu engajamento enriquece nossa comunidade de estudantes da palavra e pode trazer insights valiosos para outros irmãos que também buscam compreender este mistério. O que realmente importa não é resolvermos completamente este mistério, mas reconhecermos que demonstra a profundidade do amor de Cristo por nós. Mesmo na morte, Ele continuou trabalhando por nossa salvação. Este conhecimento deve nos encher de gratidão e nos motivar a viver de forma digna do grande sacrifício que foi feito por nós.